na manhã missionária de domingo, um trabalho 100% Gideões. Nós estaremos aqui falando um pouquinho do nosso projeto. Nós tínhamos só 28 missionários na África. Aliás, tínhamos só 14 missionários na África. Hoje estamos com 28 missionários na África. 14 em Moçambique e 14 em Angola. E meus irmãos, é uma coisa de Deus, porque hoje o projeto África, juntamente com o projeto Cuba, são os dois projetos que mais crescem. Os irmãos não podem imaginar como o evangelho na África está crescendo. Eu trouxe DVDs aí, onde o pastor Reuel passou e filmou igrejas, né, irmãos? Porque o povo se reúne, que não tem templos, nem tampouco ginásio. Mas aonde o nosso missionário chegou há poucos meses, ganhando uma família. Hoje nós temos ali, irmãos, igrejas com 1.000, 1.500, 2.000, até 15.000 membros que aceitaram a Jesus como Salvador. Deixaram de adorar uma árvore, deixaram de adorar um rio, deixaram de adorar o elefante, e hoje se prostra ante o Deus vivo, Deus único e verdadeiro, porque o evangelho chegou a essas tribos. Quantos trouxeram a Bíblia? Faça assim que eu quero ver. Amém. Então vamos abrir a espada. Choveu muito hoje, é início do evento. Tivemos um contratempo na estrada, mas chegamos em paz. Muitos irmãos, duas caravanas, 2 ônibus que estavam vindo para cá, quebrou, teve problemas, mas aqueles que aqui estão, é porque Deus quis que estivesse aqui. Amém? Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo de número 9. Capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Eu quero convidar todos para recitar comigo, todos juntos. Vamos lá? Verso 9. 1, 2, 3, leiam. Esse texto é um dos textos isolados do Novo Testamento. Não é uma parábola, não se trata de figuras ou símbolos, mas se trata de uma vida de uma senhora, de uma mulher, que infelizmente no seu destino carregou alguns contrastes na sua caminhada. O nome dessa mulher se chama Maria Madalena. Eu quero pregar sobre restauração espiritual. Maria Madalena habitava nas regiões da Galileia e, segundo a história, tinha um centro de prostituição nas proximidades da Cananeia. Era como se fosse uma líder. Na linguagem atual que nós vivemos hoje, ela seria chamada de cafetona. Maria Madalena carregava uma vida toda prolífera de pecado, cheia de demônios, mas houve um dia que Jesus passa na região da Cananeia, exatamente aonde existia uma garota de 16 anos, que era filha da mulher da Sírio-Fenícia ou mulher cananeia,
E segundo os regimes históricos, diz que a mulher da Síria ou Fenícia, ou a mulher cananeia, vivia junto com Maria Madalena, das quais regimentavam dinheiros, moedas, para alimentar a sua família. Jesus liberta a filha da mulher e logo em seguida Jesus liberta Maria Madalena. Mas tudo tem um começo, tudo nesta vida tem um início. Toda reação provocada no dia em que nós vivemos é uma ação feita no passado. Nada se acontece por acaso, nada se surge por apenas existir, nada aparece como um cometa Halley que se desloca da sua órbita para vasculhar o universo. Tudo existe uma realidade. O que se planta hoje, se colhe amanhã. O que se fala hoje, Jesus disse que não está em cadeia, mas está aprisionada para o dia da nossa perdição ou do julgamento. Maria Madalena, outrora, tinha sido uma mulher que seguiu a Jesus, caminhou com Jesus, andou com Jesus. Os passos de Maria Madalena foram os passos primários para ser salva. Mas durante o meado do ministério do Mestre, Maria Madalena volta a comer da mesma lama, a viver na mesma vida, a andar no mesmo caminho. E eu quero ter algumas abrangências bíblicas aqui nesta noite e mostrar algumas realidades dessa história. Jesus Cristo, segundo fala para o evangelista Lucas, no capítulo de número 11, a partir do versículo 20, Jesus Cristo disse que quando um valente possui uma casa, para que ele seja retirado desta casa, tem que chegar outro valente mais forte do que ele. Jesus disse que chegando outro valente mais forte, apodera-se do valente da casa, arranca ele para fora e assume aquela casa. Jesus está falando acerca de pessoas que lhe chamaram de demônio. Houve um dia que Jesus expulsou centenas de demônios, legiões de demônios, milhares de demônios. E quando Jesus chegava próximo à sua residência, uma companhia de fariseus, saduceus e herodianos, com muita inveja, com muito ciúme, com muito ódio, chegaram a divulgar na nação de Israel que todos os demônios que Jesus expulsava era porque Jesus era o mestre dele. Tratavam Jesus como ele se fosse um exorcista. Alguns diziam que Jesus fazia arte de magia negra para expulsar demônio. Jesus disse que o diabo não pode dividir o seu reino, nenhum demônio pode se submeter a outro demônio. Jesus simplesmente enfatiza acerca do valente. O dominador da casa era o diabo. Por muitos anos, por muitas décadas, por muito tempo, o valente chamado Satanás habitou dentro de Cafarnaum e dentro da Galileia. Mas quando o maior valente chamado Jesus se aproximou da cidade, quem manda na cidade se chama Jesus. Só quem acredita nisso, levante a mão e diga amém, Senhor. Quem manda na cidade agora é Jesus. A Bíblia fala sobre 7 demônios. Jesus Cristo diz que tirou de Maria Madalena 7 demônios. O escritor evangelista Marcos é o único que enfatiza dizendo que Maria Madalena tem 7 demônios. E quando eu li o Novo Testamento, e quando eu fiz questão de mergulhar dentro do Evangelho de Marcos, eu comecei a ter um raciocínio inédito. Por que 7 demônios? Se a Bíblia fala sobre legião de demônios, que são categoricamente 660 demônios ou 6.000 adeptos de guerra. Quando falou 7 demônios, surgiu dentro do meu interior uma preocupação. Jesus Cristo disse que quando um homem se converte, quando uma mulher aceita ele como Salvador, Jesus disse que tira deste ser humano um demônio. E Jesus disse que a casa se torna limpa, varrida e adornada. O demônio sai e vai para os lugares áridos procurar um corpo vazio para habitar. Mas esta casa limpa, varrida e adornada, que ficou transformada pela lavagem do Evangelho, ela não pode ficar vazia, já está limpa.
Isto fala de um tratamento espiritual. A obrigação de Jesus já foi feita. O sangue lava, a palavra varre a sujeira e o Espírito adorna. Mas essa casa precisa ter móveis. Essa casa precisa ter algumas repartições especiais. A Bíblia diz que o demônio sai e, não achando repouso, ele chama mais 7 demônios e volta para o mesmo lugar da onde saiu. Se ele voltar para a mesma casa e ela permanecer limpa, varrida e adornada e não preenchida, a Bíblia diz que ele coloca mais 7 junto com ele e passa a ter um alto domínio sobre esta casa. A única razão para os demônios não habitar na nossa vida, cada um de nós que se encontramos nessa plateia, levantemos nossas mãos e damos a razão ao Senhor. Desde o dia em que aceitamos a Cristo como Salvador, Jesus, pelo poder da sua palavra, tirou da minha vida, tirou da sua vida o demônio. O demônio não habita mais em nós. O demônio nem chega mais perto das nossas vidas. Mas o diabo saiu, Satanás saiu, Lucifer saiu da nossa vida. Ele voltou para a nossa casa. Se ele encontrar a casa varrida, limpa e adornada, ele vai colocar mais 7 demônios. Sabe por que não temos mais demônios? Sabe por que temos felicidade na nossa vida para adorar o Senhor? Porque desde o dia que Jesus tirou o demônio, limpou a casa, varreu a casa, preenchemos a casa com algo sobrenatural que se chama a unção de Deus habita em nós. Levante a mão direita para o céu bem alto. Levante a mão mais alto possível. Olhe para seu irmão se você puder. Olhe para sua irmã. Diga para ele: a minha casa já está ocupada. Bata no peito. Bata no peito, abre a boca, bate no peito e diz: a minha casa já está ocupada. Aleluia. Quantos aqui acreditam que não tem mais lugar para Satanás? Abre a tua boca e dá glória para o nome de Jesus de Nazaré. A minha casa já está ocupada. Não tem mais lugar para Satanás. Mas escute a razão aonde eu quero chegar. A Bíblia fala sobre 3 camadas de demônios. O apóstolo São Paulo, escrevendo a igreja a Éfeso, Paulo tinha uma grande preocupação, visto que as 2 igrejas mais ricas que o apóstolo Paulo passou a ter participatividade na sua renda financeira, na obra missionária, a igreja em Corinto, e logo após a igreja riquíssima, que era a igreja de Éfeso. Mas esta igreja tinha uma proteção espiritual. E aonde a proteção espiritual habita, sabemos que Satanás não se satisfaz. Até que um dia, Paulo encerra seus punhos e Paulo começa a escrever a igreja que está em Éfeso. Parece que Paulo está tendo uma visão. Eu vou mais longe, não parece, Paulo está contemplando algo divino, algo sobrenatural, aonde um anjo abre a 3ª dimensão do olhar de Paulo, e ele contempla 3 quartéis generais de Satanás. E Paulo disse que o primeiro quartel general de Satanás é quando ele começa a escorrer dizendo: amados irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, mas temos que lutar contra principados. Esta é a primeira força satânica. Príncipes fala de cabeça, príncipes fala de liderança. Cada estado brasileiro existe um príncipe que é chamado de governador. Cada cidade brasileira existe um príncipe que é chamado de prefeito. Cada país do globo terra existe um príncipe que é chamado de presidente. O reino de Deus é organizado. Da mesma forma, senhoras e senhores, o reino do diabo não é um reino desorganizado. Não fique imaginando que o diabo anda batendo cabeça. Não fique imaginando que o diabo anda de mão atada, amarrado para trás. O diabo é mais organizado do que você imagina. O diabo é tão organizado que a cada 24 horas ele consegue arrancar um crente de dentro da igreja. O diabo é tão bem organizado que com seus demônios, a cada 24 horas ele consegue fazer um ser humano tirar a vida do seu próximo. O diabo é tão bem organizado que ele consegue a cada dia, a cada mês, bandidos, como no Rio de Janeiro, assassinos, friamente arrasta uma criança na avenida sem nenhuma misericórdia. Isto é a força ativa de Satanás. Ele não é desorganizado.
profetizado. Algumas pessoas qualificam o diabo como ser mal do juízo. Algumas pessoas qualificam o diabo como ser que já está derrotado e nada mais praticar. A sentença de Satanás já foi dada por Cristo, condenado, mas cabe a mim, ao Senhor, e cabe à senhora a vigiar, a orar, a ter uma vida constante na palavra, para que possamos resistir às afrontas de Satanás. Não dorme, é espírito, não se cansa, não tem fome, não se fadiga. Hoje eu e você somos considerados super crente. Chegamos aqui com toda alegria, batemos palma, glorificamos, damos glória a Deus, falamos línguas estranhas, mas ninguém me garante que amanhã você vai acordar da mesma maneira. É natural o crente vir na igreja, profetizar, derramar-se lágrimas, cair aos pés do Senhor. Ao terminar o culto, lá na porta da igreja, já brigam, se revoltam, murmuram, fofocam, abre a boca e fala besteira. Isto é para você ter uma ideia, que ele não é tão bobo como você imagina. Na igreja você chora, na igreja você se alegra, mas quando chega na sua casa, Satanás lhe derrodeia, infiltra seta na sua boca, nos seus olhos, na sua mente, e lhe sobrecarrega com perturbação. Algumas pessoas dizem que ele é tão fraco que ele é capaz de ser esmagado antes da hora. Simplesmente a igreja receberá autoridade no dia do juízo para esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, apenas no dia do juízo. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Jesus foi jejuar pelo Espírito do Senhor 40 dias e 40 noites. Ele não mandou tranca-rua, como você chama. Ele não mandou chucaveira, como alguém deu nome para demônio, porque demônio não tem nome. Demônio é cachorro, é vira-lata, é tudo uma raça só. Como algumas pessoas dizem que ele é chamado pomba-gira. Demônio não tem nome, é prostituição. Ele não mandou demônio para você sentir a força que há nas trevas. Parece que eu estou vendo ele chamar todos os demônios do inferno e dizer para os demônios: eu vou pessoalmente, eu vou conversar com esse que diz que é filho de Deus, eu vou bater de testa com esse que está dizendo que é o profeta da Galileia, eu vou bater de boca com esse que Jeová está dizendo que é o salvador da humanidade. E a Bíblia diz que, tendo Jesus acabado de jejuar 40 dias e 40 noites, apareceu Satanás. Sabe por que Satanás apareceu? Para fazer uma das maiores tentações da história. Satanás se apresenta perante o Senhor e diz para Jesus: se és tu o Filho de Deus, diz que esta pedra se transforme em pão. Como Jesus tinha uma vida consagrada, como Jesus tinha uma vida de comunhão, jejuado 40 dias, orado 40 dias e 40 noites, aí está o segredo de resistir ao diabo. Disse-lhe o Senhor: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Satanás, que sai da boca do meu Deus. Só quem acredita nisso, diga amém. Da palavra que sai da boca do meu Deus. A primeira tentação foi objetiva. Sabe por que Satanás ofereceu pão para o Senhor? Porque Satanás sabe muito bem que um ser humano, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, seu corpo está debilitado. Satanás nunca vai lhe oferecer aquilo que você não precisa. Satanás nunca vai lhe tentar naquilo que você não gosta. Satanás nunca vai colocar na sua frente aquilo que você não almeja, mas ele vai lhe oferecer aquilo que o corpo necessita, aquilo que o corpo depende, aquilo que o corpo palpita a cada dia. Pão foi a primeira tentação. Na segunda tentação, ele disse para o Senhor, levou Jesus a um alto monte, mostrou toda a glória, toda a riqueza para o Senhor, de cima de um pináculo, e disse: se prostrar, me adorar, tudo isso te darei, porque a mim me pertence. Jesus rejeita a segunda tentação. A segunda esfera, Satanás induziu Jesus a idolatrar os demônios. Satanás sentiu desejo de ser glorificado, assim como Deus Pai também é glorificado. Na terceira tentação, como ele percebeu que Jesus não abriu a guarda, ele levou Jesus a uma altura extrema e disse: também está escrito, lança-te daí de cima, darei ordem aos teus anjos e eles vão te sustentar. Induziu Jesus a agredir
agir o próprio poder de Deus. 3 coisas Jesus oferece a Satanás ao não praticar a tentação. A primeira: só coma aquilo que eu quero. Meu estômago não é celeiro da minha vontade, mas celeiro de comer a palavra de Deus. Em segundo, não cedo à tentação, porque a mim não me pertence. Somente a Deus pertence a honra, somente a Deus pertence a glória, somente a Deus pertence o louvor, somente ao Senhor teu Deus adorarás. A terceira tentação: Jesus oferece o domínio, controle. Somente resiste tentação crente que ora, crente que jejuma. Pegue na mão do seu colega no início da mensagem, diga para ele: só resiste tentação crente que ora, crente que jejuma e crente que ama a palavra. Se não orar, se não jejuar, se não ler a palavra, não há como resistir à tentação. Isto é uma das forças que o diabo utiliza para enfrentar a igreja missionária nessa reta final. Agora vejam os senhores, a Bíblia diz que Jesus tirou 7 demônios de Maria Madalena. Jesus disse que quando um homem lhe aceita e ele tira o demônio desse ser humano, o demônio sai, mas volta com mais 7, até que eu descobri que existe 7 pecados capitais. Jesus estava se referindo a uma sequência de pecados que habitam na terra. Talvez você venha imaginar aonde é que o Senhor quer chegar. Calma, respire fundo. Daqui a pouco você tem motivo de adorar o Senhor com alegria. O primeiro pecado capital é chamado de ira. Dentro da Bíblia é considerado de um demônio. A Bíblia dá-me o direito de me irar, a Bíblia dá-me o direito de ficar nervoso, pois Deus muda o meu caráter, mas Deus nunca vai mudar a minha personalidade. A minha personalidade é explosiva. Não sei levar desaforo para casa, resolvo tudo aqui mesmo. Se tu me falar aqui, aqui também eu vou falar. Se tu me bater aqui, também eu vou revidar. É a natureza de uma pessoa sistemática, explosiva. Não é fleumático, é sanguínea. Esta é a natureza. Mas a ira da vingança não pertence ao homem. A vingança pertence a Deus. Deus não nos deu o direito de tirar a vida de outro ser humano com nossas mãos. Deus não nos outorgou o direito de agredir um ser humano com palavras de ofensa. Sim, senhoras, sim, senhor, a ira é um demônio. Demônio da ira tem vasculhado a terra. Demônio da ira tem vasculhado o centro angelical. Demônio da ira tem entrado dentro de algumas igrejas. Pessoas iracundas, pessoas revoltantes. Sabemos, senhoras e senhores, que existem pessoas que não têm estrutura de aguentar uma crítica. Existem pessoas que não têm estrutura de aguentar uma palavra de ofensa. Existem pessoas que não têm estrutura de suportar uma pedra que lhe lança. É o sanguíneo. Essas pessoas vão dar vazão à ira, mas não podem praticar o ódio que está dentro do corpo. Vigia, te segura, fica na oração, vai para a consagração. Se não está mais aguentando, entrega na mão do Senhor. Se não está mais suportando, derrama tuas lágrimas. Quem se levantou contra você vai se haver com o dono da tua vida. Jesus, Jesus, Deus é o Senhor que cuida bem da tua alma. Sim, o segundo pecado capital é a inveja. Isto quer dizer que Maria Madalena, no passado, já foi uma cristã. No início do ministério de Jesus, biblicamente, Maria Madalena foi uma das primeiras mulheres a se render aos pés de Jesus. Jesus disse que 7 demônios só entram numa pessoa na segunda reação na convenção. Quando ele se desvia, 7 demônios entram nele. Quer dizer que Maria Madalena conheceu a primeira pregação. Quer dizer que Maria Madalena conheceu as primeiras mensagens. Quer dizer que Maria Madalena conheceu os primeiros ensinamentos suaves, tão glorioso do mestre, mas não guardou, se desviou. E quando Maria Madalena se desviou, Satanás colocou 7 demônios. A palavra 7 significa covardia do inferno. Quer dizer, se o primeiro saiu e não pode lutar contra Jesus, então eu vou levantar 7 e eu quero ver Jesus tirar. Quem tem Jesus na vida é assim. Jesus bate 1, bate 2, bate 3, bate 4, bate 5, bate 6, bate 7. Se vier 60, Jesus coloca para correr.
Jesus não é covarde, Jesus não é medroso, Jesus não é frouxo, Jesus tem poder na mão para expulsar Satanás e todo inferno. Satanás consegue colocar em Maria Madalena o segundo demônio, a inveja. A inveja tem sido uma das armas que o diabo utiliza nessa última geração. Talvez você já ouviu falar através de muitas mensagens, a qual eu já vos relacionei. A primeira inveja é chamada inveja seguida de ciúme. É uma inveja de sequência, é uma inveja mortal. Foi a inveja de Caim que matou Abel, porque Deus falava com Abel e não queria falar com Caim. Isto aí é uma qualificação do Senhor. Deus fala com quem quer, Deus fala com quem gosta. Ninguém pode intervir o desejo de Deus na nossa vida. Se Deus falar com Maria, amém. Se Deus falar com João, amém. Se Deus não gosta de falar com você, procura um jeito para Ele gostar de falar com você. Mas para de ser invejoso. Você reclama, você murmura, você fica com raiva. Quando Deus fala com alguém dentro da igreja, você fica nervoso, faz biquinho, cara feia. Você diz que ele é santo demais, você diz que ele é metido a profeta. Não é que ele é santo demais, é que Deus ama ele. Não é que ele é profeta, é que Deus gosta dele. Deus não tem compromisso com vaso vazio, Deus só tem compromisso com vaso cheio. Oh, aleluia, aleluia. Inveja seguida de ciúme. A segunda inveja é chamada inveja traumática. O que é, pastor Adeildo? Uma inveja traumática. Inveja seguida de trauma é a inveja de ofensa. Existem pessoas que são assim: se eu não vou, ele também não vai. Se eu não comer, não vou deixar ele comer. Se eu não conseguir, eu vou orar para que ele não consiga. Aí que eu quero ver. Tenta a sorte, faz o que quiser. Pode fazer figuinha, pode colocar a cabeça de jumento na minha porta, pode matar um jumento e enterrar atrás da minha casa. Quem tem promessa, inveja não pega nele de jeito nenhum. Só quem acredita, levante a mão da glória.